Tem um filme secreto da Marvel saindo entre Vingadores Doutor Destino e Vingadores Guerras Secretas. E nós sabemos qual é. Estão vazando algumas informações sobre o novo filme dos Vingadores que faz a gente pensar que a Marvel tem um filme secreto na manga. E isso pode estar conectado a essas duas cadeiras vazias de Quarteto Fantástico Primeiros Passos e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A primeira informação que temos é que o Doutor Destino é fortemente baseado nos Vingadores de Jonathan Hickman e em suas Guerras Secretas de 2015. E a segunda é que o Doutor Destino terá um ajudante mago que usa um anel e tem uma fenda em sua máscara para um terceiro olho. E isso parece bastante a descrição do Doutor Estranho, né? Então, vamos começar a nossa análise com a informação de que eles estão adaptando diretamente o trabalho do Hickman para o filme e como isso nos dá uma pista enorme sobre uma equipe secreta de heróis desaparecidos que estão em sua própria missão nos bastidores durante os eventos de Doutor Destino. E se eu te pedisse para nomear os 3 projetos da saga do multiverso que mais prepararam o terreno para o multiverso e para tudo o que está por vir em Vingadores, Doutor Destino e Guerras Secretas? E acho que todos nós poderíamos falar aí esses 3 aqui, a série do Loki, Homem-Aranha Sem Volta para Casa e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas olha só que estranho, 2 desses 3 personagens não foram anunciados para aparecer em Doutor Destino, e o único que está confirmado para retornar é o Loki, que tem apenas um papel bem pequeno no filme. Mas por que Doutor Estranho, Homem-Aranha e Loki não teriam papéis significativos no próprio filme ápice, para o qual seus projetos solo dessa saga estavam todos construindo o caminho? Bem, em uma entrevista recente com o Tom Hiddleston, podemos ter recebido uma pista do porquê. Perguntaram para ele, você tem um Homem-Aranha favorito de todos os tempos? E ele respondeu, por motivos que não posso revelar, Tom Holland. Então, todos nós sabemos a essa altura que Vingadores 5 nem sempre ia ser Vingadores Doutor Destino. Originalmente, era Vingadores a Dinastia Kang. E é essa mudança que atrapalhou os planos que a Marvel tinha para Loki, Homem-Aranha e Doutor Estranho. Mas só temporariamente. Esses 3 personagens com certeza terão um papel importante a desempenhar em Guerras Secretas. Mas antes que eles se juntem ao resto do elenco, precisamos de um filme que nos diga o que esses 3 andaram fazendo antes e durante os eventos de Doutor Destino. E esse filme é Doutor Estranho 3, O Tempo se Esgota ou Time Runs Out, um filme que servirá como uma sequência direta de Multiverso da Loucura e como um filme que leva diretamente a Guerras Secretas. Nos quadrinhos, O Tempo se Esgota também é feito por Jonathan Hickman e é o prelúdio que leva direto para as Guerras Secretas de 2015. Nesse arco dos quadrinhos, vemos as incursões começando a acontecer. Como já explicamos em outros vídeos, incursões são quando a fronteira entre 2 mundos colide, destruindo um ou ambos. Para esse vídeo eu não vou recapitular a história toda aqui, mas praticamente a gente vê o Capitão América se recusando a sequer considerar a ideia de destruir outra realidade para salvar a sua própria. Enquanto isso, os Illuminati, com personagens como Reed Richards, Tony Stark, Doutor Estranho, Pantera Negra, Namor, Raio Negro e mais tarde o Fera, estão todos secretamente destruindo outros universos para salvar o deles. Isso é exatamente o que vimos os Illuminatis fazerem no universo 838 em Multiverso da Loucura, quando se deparam com uma incursão. E isso é exatamente o que os rumores dizem que os X-Men estarão fazendo em Vingadores Doutor Destino. Muitos relatos indicaram que o universo dos X-Men da Fox será um universo que vem passando por muitas incursões e eles foram encarregados da responsabilidade de destruir esses outros universos para manter o deles seguro. Também é importante lembrar que nos quadrinhos de O Tempo se Esgota, o Doutor Estranho acaba partindo nessa missão renegada para salvar o multiverso, uma vez que percebe que os Illuminati não conseguem impedir que essas incursões aconteçam. E eventualmente o Doutor Estranho se junta ao Doutor Destino, e ele até se torna um personagem chamado Xerife Estranho no mundo bélico, o mundo que o Destino vai criar. Então, nos quadrinhos, depois de o arco do tempo se esgota, vemos todo o multiverso colapsar. O Doutor Destino, agora Deus Imperador Destino, forma o mundo bélico. E no mundo bélico, nenhum dos heróis se lembra de suas vidas passadas ou das realidades de onde vieram. O Doutor Estranho é um dos poucos que se lembra do velho mundo, ou pelo menos de partes dele, e ele também serve como um homem de confiança fundamental para o Doutor Destino, ajudando a manter o mundo bélico intacto e a monitorar grupos como a Cabala, que é um grupo de sobreviventes que é uma ameaça ao domínio do Deus. É provável que seja isso que veremos acontecer em Guerras Secretas, mas para chegar lá, eles têm que contar essas partes cruciais da história de O Tempo se Esgota nas telas. E embora grandes partes dela tenha certeza que serão contadas em Doutor Destino, ainda é importante que vejamos partes dessa história sendo contadas sob perspectivas do Doutor Estranho.
E se você se lembra, aqueles Illuminati que conhecemos do universo 838 estão todos mortos, todos exceto Mordo. Mas depois da experiência de Estranho com o multiverso e de seu encontro com aqueles Illuminati, e agora seu recrutamento por Clea, eu acho que poderíamos ver o Estranho aberto à ideia de começar a montar seus próprios Illuminati para proteger não apenas o seu universo, mas o multiverso como um todo. E membros de sua equipe poderiam ser personagens com os quais ele teve interações diretas no MCU, personagens como Loki, Homem-Aranha e o Hulk. Homem-Aranha, Sem Volta para Casa e Multiverso da Loucura foram filmes que estavam construindo o caminho para a dinastia Kang. Em Sem Volta para Casa, o Doutor Estranho mexeu com a própria estrutura do multiverso ao lançar um feitiço para todo mundo esquecer que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Essa foi a experiência verdadeira do Estranho com o multiverso. Depois veio Multiverso da Loucura, onde ele lutou contra a Feiticeira Escarlate, que buscava roubar o poder de uma viajante do multiverso, América Chaves. E esse filme expandiu ainda mais o conhecimento do Estranho sobre o multiverso. E então veio o fim desse filme quando ele é recrutado por Clea para impedir uma incursão que ela afirma que ele começou. Então, o título Vingadores Doomsday em inglês tem duplo sentido. O Doutor Destino é o vilão do filme, mas ainda mais do que isso, esse filme é sobre o dia do juízo final, literalmente do MCU. Tem um relógio do juízo final ao vivo rolando agora mesmo no canal do YouTube da Marvel. Este filme não é apenas sobre o fim do mundo, é o fim do mundo como conhecemos e também o fim de todo o multiverso. Então, com isso tudo, a gente assumiria que o Doutor Estranho, o Loki e o Homem-Aranha estariam em campo. E adivinha, eles estão, só que não em Doutor Destino. E eu acho que o motivo desses personagens como Estranho, Aranha, Hulk e Loki não estarem em Doutor Destino é porque eles estão ocupados em outro lugar tentando salvar o multiverso. E se esse filme realmente for uma adaptação bem próxima de O Tempo se Esgota, e o filme servir essencialmente como um terceiro filme do Doutor Estranho, então quem é o vilão mais óbvio para o filme? O cara que eles vêm provocando há anos, Mordo. E tendo Mordo, você ganha mais uma conexão com o Multiverso da Loucura e o Universo 838. Uma das maiores queixas sobre a mudança de rumo que tivemos por causa do Kang é o abandono completo daquele Universo 838. Um universo que, segundo a Clea, está no meio de uma incursão com o 616 neste momento. Um universo onde a Feiticeira Escarlate do MCU fez a caminhada onírica para dentro do corpo de sua variante e literalmente massacrou a equipe de protetores daquele universo. Todo mundo achou que haveria consequências por isso, e é isso que esse filme, Doutor Estranho O Tempo se Esgota, vai abordar. Ele vai substituir a dinastia Kang como um fechamento para as pontas soltas deixadas para trás pelos primeiros filmes da saga do multiverso. Acredito que após o massacre no quartel-general dos Illuminati no universo 838, veremos novos Illuminati começarem a se formar para vingar seus heróis caídos e lidar com a incursão que foi causada. E quem vai formar essa equipe? Bem, um dos únicos sobreviventes ao lado de Mordo, o Doutor Destino. E aí vem nossas teorias favoritas sobre o Doutor Destino do Robert Downey Jr. Mas à medida que o filme se aproxima, parece cada vez mais provável que o Doutor Destino seja o Doutor Destino do universo 828, o universo de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Naquele universo, vimos uma cadeira vazia para Lativéria, e foi confirmado que o Doutor Destino vai explicar por que aquela cadeira estava vazia. E a minha teoria pessoal é que ele esteve viajando pelo multiverso, ele estava ciente das incursões e vem tentando consertar elas do seu próprio jeito. E falando em teorias de cadeiras vazias que teorizam ter pertencido a um personagem do Robert Downey Jr., tem aquela do Multiverso da Loucura na bancada dos Illuminati do 838. Sabemos que o universo 838 tinha uma legião de ferro controlada por Ultron. E claro, esse grupo de robôs, Ultron, pode ser criação do Hank Pym desse universo. Afinal, foi ele quem criou Ultron nos quadrinhos. Mas a resposta mais provável é que esse universo tem o Robert Downey Jr. Se esse cara é um Homem de Ferro ou um Doutor Destino, não está claro. Ele poderia ser um Destino fingindo ser o Tony Stark. Ou, por uma questão de simplicidade, os robôs Ultron poderiam servir como seus Doombots. Quando chegar Doutor Destino, acho que vamos descobrir que, assim como nos quadrinhos de Hickman, Destino esteve viajando pelo multiverso. E agora, imagine que em vez de um único universo, ele seja o destino oficial de vários universos. Ele é o Doutor Destino do universo 838 e ao mesmo tempo é o Doutor Destino do universo 828 e também de outros universos. O mesmo cara, sem variantes, e para estar em cada um deles ele tem que ficar viajando. E ao chegar no universo 838, ele descobre que toda a sua equipe dos Illuminati foi morta, exceto pelo feiticeiro Mordo, que conta ao Destino tudo o que aconteceu.
Poderíamos então ver Destino recrutar Mordo e a Wanda Maximoff do 838 para se juntarem às suas fileiras na busca para consertar os erros do universo 616 e trazer equilíbrio ao multiverso. Tem sido noticiado por vários veículos e até foi colocado em produtos oficiais e também no anúncio do Robert como Dr. Destino na Comic Con que haverá várias pessoas com capas e máscaras que farão parte da equipe do Dr. Destino. E eles são os Arautos do Destino, assim como nos quadrinhos. E como muitos relatos sugeriram, alguns desses Arautos são bruxas. E o braço direito do Destino, como falamos no início, é um mago. A bruxa que eu acho que poderia estar nesta equipe é a Wanda do 838. Mas há duas opções para o mago. Pode ser o Mordo, ou se esses vazamentos forem verdade sobre o terceiro olho, o Doutor Estranho. Mas é importante ter em mente que esse filme que estamos especulando seria lançado entre Doutor Destino e Guerras Secretas, mas se passaria antes, através de um flashback. Esse filme poderia nos dar o contexto de como o Destino e todos os seus arautos, que podem ser a Feiticeira Escarlate, Mordo e etc., chegaram lá. Um grande gancho no final de Doomsday poderia ser a revelação, o momento em que o Doutor Destino remove a máscara e também os seus arautos. Esse filme secreto pode nos mostrar como eles se tornaram parte da equipe do Destino. Assim, toda essa dúvida do porquê o Estranho e a Wanda não estão no filme seria solucionada. Eles estavam lá, eles eram os arautos. Bom, eu sei que foi muita falação, especulação, brisação, e eu espero que tenha sido coerente. Resumindo, eu acho que poderemos ter um filme do Doutor Estranho entre ali Doutor Destino e Guerras Secretas, e poderia servir como um filme que retoma algumas pontas soltas que ficaram perdidas pelo multiverso. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, bater aquele sininho, deixar o seu like no vídeo e até a próxima!